Olá, tudo bem? Eu sou a Daniele e o vídeo de hoje, o tema é Autismo na Escola, Planejamento e Rotina. Mas antes de começar o nosso tema de hoje, eu queria fazer um adendo sobre o primeiro vídeo da série. O link vai ficar aqui embaixo. Mas para assistir o vídeo, para saber todo o conteúdo, para saber quais foram os sinais que eu elenquei nesse vídeo, vocês precisam assistir, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês assistam e compartilhem. E agora vamos acompanhar esse vídeo aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu disse no outro vídeo, né, em relação a como esses comportamentos e essas características se apresentam, né, que esse é o maior objetivo dos vídeos. Porque se fosse de forma tão clara, a gente não precisaria estar aqui explanando isso, né? Todos nós, professores, temos qualificação suficiente para perceber. Então, o que pode ocorrer, né? Pode acontecer desses sinais aparecerem de forma branda, pode aparecer um sinal mais evidente e os outros serem bem sutis, né? Então, por isso que eu tô dando exemplos bem assim, práticos de como pode aparecer, de como esse sinal pode aparecer ou não, né? Então, assim, é possível que eu avalie todas as crianças da minha sala. Eu sei que a maioria trabalha, principalmente quem trabalha em rede pública, uma média de 28 a 32 alunos por sala, mais ou menos, né? Eu sei que essa é a minha realidade também, eu sou atuante na sala de aula há 17 anos. Então eu sei que é impossível, né, gente? Não tem como, né? A gente avaliar todas as crianças. Então o que eu sugiro? O que nós podemos fazer enquanto professores? Eu percebo que aquele aluno tem uma certa dificuldade, o professor do ano passado já sinalizou, desde a creche que essa criança vem com relatório, mas não tem um diagnóstico, ou eu percebi alguma característica, né? Deixa eu dar um exemplo prático, assim, claro, por exemplo. Eu percebi que a minha criança tem dificuldade motora, não faz apreensão do lápis, não consegue traçar a letra, então eu percebi isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar se essa minha criança, porque daí eu vou ter ela como, né, para observar, eu vou observar se ela tem outras características que chamam atenção, além da apreensão do lápis, além do movimento de pinça, além da dificuldade motora. Eu vou perceber a coordenação motora global como eu vou observar se essa criança tem sinais de autismo, se essa criança tem sinais de outros transtornos. Então, aí fica mais fácil o nosso trabalho, né? Porém, a gente tem que pensar que nem todas as crianças com transtornos vão apresentar dificuldades naqueles conteúdos mais pontuais, né? Leitura e escrita, cálculo. Às vezes a criança com transtorno, pelo contrário, ela pode ir muito bem em cálculo, ela pode ir muito bem em leitura e escrita e ela ter uma determinada dificuldade, uma certa dificuldade num outro conteúdo que pode ficar um pouco mais escondida ali essa dificuldade, né? Ainda mais dentro de um grande grupo. Então, com essa criança que não tem essa dificuldade pontual nesses conteúdos, mas de repente eu percebi que é uma criança que não socializa bem, né? Que tem uma certa timidez, assim, bastante exacerbada, em detrimento dos colegas, enquanto ela tá ali na roda da conversa, ela nunca quer falar, nunca quer se expressar. Então é só um exemplo, tá? Pode acontecer dessa criança ter outras características. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a observar essa criança. Se eu perceber que ela tem outros sinais, que essa timidez é muito exagerada, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com a coordenação e a direção da escola sobre essa criança também, porque não é porque ela não tem defasagem, né, nesses conteúdos que ela não precisa ser cuidada, observada e que ela não necessariamente vai ter algum transtorno, tá? Então eu vou começar hoje a falar de rotina e planejamento. Eu escolhi esse tema porque eu falo ele com propriedade porque eu tenho uma criança em casa que tem muito apego à rotina, né? Então, assim, em alguns momentos, né, ou alguns autistas, nem todos, né, mas grande parte deles necessitam de uma rotina pré-estabelecida, porque muitas vezes eles elaboram roteiros dentro da cabeça deles
e que eles esperam que esses roteiros aconteçam da forma como eles esperam, da forma como eles planejaram, né? E muitas vezes, quando esse roteiro não sai como eles planejaram dentro da cabeça deles, eles podem ter reações de frustração, de tristeza, ou até agressividade, dependendo do caso, né? Então, muitas vezes a criança age dessa forma em casa e a mãe nem sabe por quê. Às vezes é uma mudança simples de rotina, todo dia eu vou num lugar e eu vou por um caminho e eu troco o caminho, então a criança reage. Então, às vezes os pais nem se dão conta, né? Então, assim, como que o professor consegue perceber isso dentro da sala de aula com tantas crianças? Então, tem alguns exemplos que a gente pode pensar e que eu tenho certeza que vocês já vivenciaram e que eu quero que vocês façam o exercício aí junto comigo de ir lembrando, né? De falar assim, nossa, eu já passei por isso, eu já tive um aluno assim. Não significa que se o aluno tiver essa característica, ele é autista, mas se ele já tiver numa observação, é um sinal de alerta sim, tá? Então, é assim, por exemplo, todos os professores que eu conheço, a maioria hoje em dia, a gente já faz aquele quadro de rotina lá quando a gente chega na sala, né? E a gente vai trabalhar com as crianças, a gente coloca o quadro de rotina, coloca a pauta, né? Cada dia de uma maneira diferente, e a gente coloca lá o que vai acontecer no dia. A criança típica, principalmente na educação infantil, o que vai acontecer? Se você fizer isso todos os dias, eles vão começar a entrar nessa dinâmica, né? Então, óbvio que o dia que você não fizer, eles vão sentir falta. Mas a criança que tem apego à rotina, o que ela vai fazer? Se você colocou lá, por exemplo, todo o quadro, e aí você colocou ali no meio que vai ter um jogo, por exemplo, o jogo da memória. E aí passou toda a rotina e você esqueceu ou não deu tempo, você teve que mudar o planejamento. Essa criança pode ser aquela criança que vai falar, professora, não tinha o jogo da memória? Então, ela é a criança da sala que vai te lembrar. E aí, o que pode acontecer também? Dessa criança, quando você estiver fazendo o quadro, ou no caso do professor que não tem o hábito de fazer a rotina, é uma criança que vai ficar perguntando tudo. O que a gente vai fazer? E depois, o que a gente vai fazer? Mas e depois, o que a gente vai fazer? Ou no meio da aula é aquela criança que busca o professor o tempo todo para saber o que vai acontecer, porque ela precisa se situar, ela precisa se regular, se organizar. Então ela procura bastante o professor, tá? É um perfil específico de criança que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que todas as crianças autistas são assim. Mas se você tiver uma criança assim, fiquem alerta. Então, ela fica o tempo todo, e você percebe uma certa ansiedade nessa criança. É uma criança que demonstra um nível de ansiedade maior em saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Outro exemplo a criança tá brincando, no dia do brinquedo lá, tá brincando com um amiguinho, certo? Aí o amigo tá com o brinquedo que ela quer. Aí a professora fala assim, espera o amiguinho brincar, depois você pega. A maioria das crianças vão continuar brincando, principalmente as crianças menores, em idade pré-escolar. Ela já esqueceu, ela vai brincar com outro brinquedo, depois pode até ser que ela volte, mas ela não vai se apegar àquele fato ali, né? A criança com um transtorno, o que ela vai fazer? Ela vai parar e vai ficar de fato esperando o colega terminar de brincar. E se o colega brincar muito tempo, ou um tempo que ela já achou que é o suficiente, não entregou o brinquedo para ela, isso vai deixar ela ansiosa, vai deixar ela desorganizada, ela vai reclamar ou ela vai solicitar a professora. E às vezes a professora nem tá lembrando mais, né? Com tanta coisa que a gente tem ali no momento para resolver, né, na nossa demanda. E às vezes a gente já esqueceu que essa criança estava esperando aquele brinquedo. Mas ela não esquece, porque está no roteiro dela. Ela colocou aquilo na cabeça e às vezes até parece ser uma ideia fixa, né? Muitas crianças, ele fala, eu vou pegar aquele objeto ali, enquanto ele não consegue pegar, enquanto ele não consegue fazer o que ele quer, é como se fosse uma ideia fixa, né? Então a gente percebe. Outro momento que a gente pode perceber uma certa ansiedade da criança é quando os pais trazem isso.
Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criança vai ter uma festa de Dia das Crianças, ou vai ter um passeio e tal. Aí a mãe vem e relata pra gente que essa criança fica muito ansiosa, que toda hora ela pergunta se é o dia, porque assim, nessa idade, os pequenos, eles ainda não têm essa relação de tempo, é muito abstrato, né? Então, o que essa criança faz em casa? Ela aterroriza os pais o tempo todo perguntando que hora que vai ser, que dia que vai acontecer, como que vai acontecer. Muitas vezes os pais relatam, eu no caso era uma mãe dessa que relatava, que a criança passa mal, que a criança tem ânsia de vômito, não consegue dormir, de tanta ansiedade de chegar aquele momento de fazer aquilo que ela estava esperando. Outro exemplo que a criança pode trazer dessa questão da ansiedade, de querer se planejar e saber o momento de fazer as coisas, por exemplo, a criança tem uma certa urgência de tudo e ela tem a necessidade às vezes de ser o primeiro. Então é uma criança que às vezes, por exemplo, quando todos vocês também já viram essa cena, tá? Que eu sei. Aí você pega o kit para escovar o dente ou a pasta de dente para colocar para as crianças e ela sempre corre na frente porque ela precisa ir na frente. Quando o professor fala, é que eu não costumo trabalhar muito com fila, né? Mas a maioria dos professores trabalham. Então você fala, vamos formar a fila, essa criança ela tá fazendo o que for. Ela tem a necessidade de levantar muito rápido e de correr, porque ela tem que ser a primeira da fila, né? Então assim, e principalmente se um dia ela for a primeira da fila, todo dia ela vai querer ser a primeira da fila. No ajudante do dia também, essa criança fica muito ansiosa, é aquela criança que às vezes até você acaba colocando na frente, deixa eu sortear ela, porque ela não para de me perguntar que dia que ela vai ser o ajudante do dia. Eu acho que isso é muito pontual, essa coisa do ajudante do dia, porque as crianças fazem muito isso, né? E eles são muito ansiosos para isso, mas essa criança vai ser mais. Ela vai falar tanto para você que quer ser o ajudante do dia, vai perguntar tanto se é o dia dela, que você vai cansar e vai falar, toma, deixa eu sortear, hoje é você. E muitas vezes ela não vai entender que ela é só naquele dia, ela quer ser todos os dias, né? E aí às vezes a criança reage com choro e tal, e aí o professor acha que é uma criança mimada e tal. Então é importante prestar atenção, porque são comportamentos tão típicos de criança e que quando vem com um certo exagero, quando vem de uma forma que até acaba irritando, né, o professor e os colegas de alguma forma, pode ser sinal de que alguma coisa está acontecendo com essa. Fala oi. Oi. E então, essa criança, às vezes, ela pode ser uma criança que busca bastante o professor. Porque como ela tem essa necessidade de organização, de se organizar, de se situar, ela precisa de respostas objetivas sobre o que vai acontecer, sobre como vai acontecer, né? Para ela poder se organizar. Eu me lembrei também de um fato, essa semana, de uma sala de uma amiga minha, que um dia eu fiquei de substituta, isso há muitos anos atrás, e eu nem sei se essa menina em questão tinha alguma coisa ou não, eu acho que até não tinha nada, foi só um fato isolado, mas que serve como exemplo, de repente, para uma criança que tem essa característica. E eu lembro que eu comentei com ela, o dia que eu saí da sala, eu falei, nossa, essa menina não me deixou trabalhar, atrapalhou o tempo todo. Por quê? Porque a menina queria que eu fizesse as coisas exatamente como a professora dela fazia. Então eu entrei na sala e aí ela já foi me conduzindo. A professora faz isso, a professora faz aquilo, agora a professora faz assim, agora a professora faz assado. E aí eu comecei a falar para ela, mas agora a professora sou eu. E eu percebi que essa criança ficou irritada. Isso mexeu com ela, porque para ela era necessário que eu fizesse exatamente o mesmo roteiro que a professora dela fazia. Então, nessa criança, ela podia não ter outras características, mas essa característica era forte nela, chamava atenção, né? Então, assim, muitas das vezes a gente acaba até deixando passar porque não tem outras coisas que nos chamam atenção, né? Eu vou fazer também, pretendo fazer, quando eu terminar essa série falando sobre os sinais, eu quero fazer vídeos falando sobre dicas, né? Sugestões de atividades, de como trabalhar com as crianças, até com as crianças também que já têm diagnóstico. O que eu souber de experiência, eu
trocar com vocês, vou conseguir trocar essas experiências com vocês. O que eu não souber, eu vou buscar, vou procurar para poder também trazer para vocês da melhor forma possível e de informação com embasamento, e informação segura e com embasamento. Tá certo? Agradeço muito, compartilhem o vídeo, que é muito importante, vocês me ajudam bastante, tá bom? Obrigada e tchau! Quer dar tchau? Tchau.